paz do Senhor Jesus Cristo, meus irmãos. Graças a Deus, mais uma oportunidade que o Senhor nos concede. Você está bem? Espero que esteja tudo bem com você, com toda a sua família, amém? Irmãos, quero ler aqui, irmãos, vamos analisar as Escrituras. O texto que Deus nos deu ontem, e como foi breve a reflexão, um determinado assunto, eu queria aqui, irmãos, aprofundar mais aqui no entendimento de Gálatas capítulo 5. Então você que tem uma Bíblia, puder nos acompanhar em Gálatas capítulo 5 para a nossa reflexão no dia de hoje. Diz assim a palavra. Gálatas capítulo 5, o versículo 1. Estai, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou, e não torneis a colocar-vos debaixo do jugo da servidão. Só este versículo aqui já nos diz muita coisa, porque quando a palavra está dizendo aqui, estai por firme na liberdade com que Cristo nos libertou, primeiro eu tenho que saber se eu sou liberto em Cristo Jesus. E aqui ele nos tornou livres, se refere à liberdade de viver uma vida santa e evidenciar a fé em Cristo na cruz do Calvário. Esta é a liberdade da qual o apóstolo Paulo aqui se refere. A liberdade em Cristo. Foi como eu disse anteriormente no vídeo anterior. Não a liberdade no mundo, a liberdade falsa, a liberdade mentirosa, mas a verdadeira liberdade, que não contraditoriamente é a liberdade estando preso e acorrentado a Cristo. E não torneis a colocar-vos debaixo do jugo da servidão. Não voltar a abandonar a cruz e colocar-se sob qualquer tipo de lei, voltando a ser escravo da lei. Novamente voltando à lei do pecado, voltando às antigas práticas. Por quê? Porque é liberto. Se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Versículo 2. Eis que eu, Paulo, vos digo que, se vos deixardes circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. Aqui, irmão, se o crente voltar para a lei, e lei de qualquer tipo, o que Cristo fez ali na cruz do Calvário a nosso favor, não terá nenhum benefício para nós. Por quê? Porque uma pessoa não pode seguir os dois caminhos. Ou segue o caminho da lei, ou segue o caminho da graça. Verso 3. E de novo protesto a todo homem que se deixa circuncidar. Aqui, no contexto geral deste versículo, alguns dos Gálatas, que é este povo aqui da Galácia, onde Paulo está aqui direcionando esta carta, alguns deles, gentios, estavam sendo precipitados pelos falsos mestres a adotar a lei de Moisés, o que significava que teriam que abandonar a Cristo e abandonar a cruz, já que não é possível ter os dois, como eu falei anteriormente, e também não é possível juntar qualquer tipo de lei com a graça. E de novo protesto a todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei, o que obviamente é impossível guardar toda a lei. E além do mais, a lei não contém a salvação está apenas na graça de Cristo. Versículo 4. Separados estais de Cristo. É uma afirmação aqui assustadora, que se refere a qualquer pessoa que tem como objeto de sua fé algo que não seja Cristo e a cruz. Separados estão de Cristo. Vós, os que vos justificais pela lei, que procuram
ser justificados pela lei. Ninguém é justificado pela lei. Da graça tendes caído. Caiu da posição da graça. Caiu da posição da graça. O que não significa que o crente confia em outra coisa que não seja a cruz. Isso, irmãos, de fato significa apostatar da fé. É abandonar a fé de forma consciente e fazendo outra escolha que não seja a graça e que não seja a Cristo. Versículo 5. Porque nós, pelo Espírito da fé, aguardamos a esperança da justiça. Porque nós, pelo Espírito, o Espírito Santo que opera exclusivamente dentro de nós, dentro dos parâmetros do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. E Ele exige que coloquemos nossa fé exclusivamente em Cristo. E da fé se refere à fé em Cristo e no que Ele fez por nós na cruz. Aguardamos a esperança da justiça. Aguardamos a esperança da justiça. Aqui, irmãos, a qual é garantida que virá no devido tempo, conforme Romanos 6, versículo 14 está escrito. Versículo 6. Porque em Jesus Cristo, nem a circuncisão e nem a incircuncisão tem valor algum, mas sim a fé que opera pelo amor. Porque em Cristo, nenhuma circuncisão tem valor algum, não tem relação espiritual alguma, mas sim a fé que opera pelo amor. A evidência verdadeira da fé é o amor que procede dessa fé. Versículo 7, que eu acho um tanto quanto intrigante. Versículo 7 de Gálatas 5. Veja só. Corrieis bem. Começaram bem. Sobre o ministério de Paulo, os Gálatas começaram bem. Estavam indo bem. Quantos no nosso meio estavam indo bem? Quantos começaram bem? Lembra lá de Apocalipse capítulo 3? Mas tenho contra ti que deixaste o primeiro amor. E a pessoa, quando começa uma coisa, e aqui eu não estou falando só de igreja, eu não me refiro apenas a ministério. Alguém começou algo bem, começou o casamento bem, começou o trabalho bem, começou o relacionamento bem, começou o ministério bem, começou na igreja bem, começou a sua vida espiritual bem, corria bem. E o que aconteceu? Corria bem no passado, corria bem. Quem vos impediu para que não obedeçais à verdade? O apóstolo aqui estava se referindo novamente aos falsos mestres que estavam tentando afastar os Gálatas da cruz do Calvário e levá-los para outras coisas. Quantas pessoas estavam no passado, o verbo no passado, estavam indo bem. Aí eu faço a mesma pergunta aqui. Quem vos impediu para que não obedeçais à verdade? Eu me lembro aqui de um provérbio, que eu só vou lembrar o que ele diz, eu não vou lembrar qual que é, que diz assim: quando pecadores te seduzirem, não consintas. Quando pecadores quiserem te seduzir para caminhar em outro caminho, não vá, não dê crédito, não os ouça, não os acompanhe. Quem vos impediu para que não obedeçais à verdade? Quem foi que tirou alguém
que estava indo bem e tirou daquele lugar onde estava bem, daquela posição onde estava indo bem, e tirou e foi para outro lugar onde não está indo bem, ou não comparativamente da forma como estava anteriormente. É questão de pensar. Há quem diga que o primeiro amor é aquele fogo, é aquela paixão. Uma comparação secular eu posso fazer aqui, me deu direito. Uma pessoa quando entrega um currículo, ela está procurando emprego. Óbvio. É convocado para ir para entrevista e começa a trabalhar. Só que uma das cláusulas do contrato de trabalho está lá escrito experiência de 90 dias. A pessoa se submete a ficar um tempo experimental de 90 dias ou 3 meses para posteriormente ver, um superior ver se aquela pessoa se enquadra às normas que a empresa exige para depois efetivá-la. Mas é interessante, eu que já fui encarregado e gerente em indústria, e essas pessoas, elas começam bem, e elas correm bem, se esforçam, não chega atrasado, não é o primeiro a ir embora quando o sinal toca ou quando dá o horário. É tudo perfeito, não falta de jeito, não vai trabalhar doente. É verdade, vai trabalhar doente para não perder o ponto na experiência. Maravilha. Funcionário exemplar ou funcionária exemplar. Não conversa com o amiguinho, faz tudo direito. Maravilha, olha que bênção. Pega o papelzinho que alguém jogou no chão, ela vai lá, pega, põe no lixo. E a gente ali fica só de olho, porque alguém na experiência, ela tem que ser assistida, para que depois nós não venhamos nos arrepender de não ter observado aquela pessoa que posteriormente pode ser efetivada. Tudo bem, glória a Deus por tudo isso. Passados 90 dias, a pessoa é convocada para o escritório, departamento pessoal, e assina o contrato de efetivação, ou seja, passaram-se o período de experiência. E aí a pessoa, ela passa a ser efetivada, é ter tido a carteira profissional, e ali é colocado ali os termos, e efetivamente efetivado. Para não dizer outra coisa, eu vou chamar de interessante. A pessoa muda completamente. Ela corria bem, eu não saio da palavra. Ela corria bem, ela estava fazendo tudo bem. Estava fazendo tudo de acordo com as normas e as regras da empresa. Só que ela tinha um objetivo, qual que era? Ser efetivada. Depois que foi efetivada, a pessoa mudou o comportamento, mudou as atitudes. Num termo mais vulgarizado, ela relaxou. Chega em cima da hora, quando não atrasada. É a primeira a estar pronta. E no primeiro minuto do horário ela já está na porta de saída da empresa para ir embora. Ela já começa a fazer as coisas não tão bem quanto fazia antes. Ela corria bem. Mas quem impediu ela de obedecer à verdade? Quem impediu, quem seduziu ela para que ela não continuasse no bom caminho na qual estava seguindo? Aí uma pessoa dessa, ela não sabe por que não ganha aumento. Uma pessoa dessa, um funcionário desse, não sabe por que não é promovido. Para nós que estamos aqui neste canal evangélico, às vezes alguém não sabe por que alguém começa bem. É aquele fogo. Ora, 3 horas de oração, jejua, vai pro monte,
medita na palavra de dia e de noite, o assunto dela já não é mais futebol, porque ela está liberta das coisas do mundo. A dedicação dela e o sentido da vida dela são as coisas de Deus, porque para esta pessoa não existem dois senhores. Para esta pessoa que está, pois, firme na liberdade com que Cristo libertou, ela tornou-se nova criatura. As velhas coisas ficaram para trás, eis que tudo se fez novo. Agora, esta pessoa, ela deixou de ser menino e agora é homem, porque antes ela fazia as coisas de menino, mas agora que ela se tornou um homem, um adulto, maduro ou madura, ela não volta para as coisas de menino, ela não volta para as coisas de trás, ela não volta para as coisas na qual ela um dia foi liberta, ou pelo menos ela acha que foi liberta. Ela começa a pensar nas coisas de cima, ela começa a dedicar o seu tempo, o seu pensamento nas coisas de cima, nas coisas espirituais. E ela não investe mais, para não dizer que ela está perdendo tempo, com as coisas do mundo, porque já passou o tempo dela se divertir. Não que o crente, o cristão, não deva se divertir. No Salmo 119, tem um verso lá que diz, dentre os 176 versos, tem um lá que diz: recrear-me-ei nas tuas leis e nos teus estatutos. O que é isso? Recrear-me-ei. O meu prazer está na lei do Senhor. O meu prazer está na meditação da palavra do Senhor. O meu prazer não está em falar da vizinha que aconteceu alguma coisa com o filho dela, porque não me interessa a vida dela, nem do filho dela. O que eu posso fazer, caso eu saiba, é orar pelo filho dela, é orar por ela, para que Deus ajude ela a ter o controle e o autodomínio da língua dela. É o que eu posso fazer. Mas saber especular a vida alheia não é da minha conta. Mas essa pessoa que foi liberta, ela tem um prazer na lei do Senhor, mas alguma coisa, dentre grande e esmagadora maioria, é que ela corria bem só no início. Só no início, os primeiros anos, para não ser pessimista, nos primeiros meses. Ela corria bem, o fogo do primeiro amor. Faz tudo o que tem que ser feito. É o verdadeiro servo útil. Não precisa ninguém estar mandando fazer, ela vai lá e faz o que precisa ser feito. Mas aí o que acontece nesse meio termo? Onde alguém que estava correndo bem passou a não correr mais. Passou a correr para o mal. Alguém que estava bem na presença de Deus. Alguém que estava bem na presença dos homens. Alguém que estava bem profissionalmente, espiritualmente, ministerialmente. Mas o que aconteceu? O que aconteceu? Quem vos impediu para que não obedeçais à verdade? Quem te seduziu e você consentiu, alguém consentiu, para que andasse no caminho na qual o sedutor ou a sedutora investiu para que você saísse e desviasse do caminho? Na sua lei meditará de dia e de noite, não desviarás nem para a direita e nem para a esquerda, mas para isso precisa ser forte e corajoso para dizer não para o sedutor. Não, eu estou indo bem, eu quero continuar indo bem, não interessa, não quero saber de regras, não quero saber de dogmas, não quero saber de assassinos espirituais, não, eu não quero saber de enfados, eu não quero saber de cargas, eu não quero, porque o jugo do Senhor é suave, o fardo é leve, eu não quero cargas nas minhas costas. Não, eu não quero viver de aparência, eu não quero viver de vaidade religiosa, eu não quero viver de fanatismo religioso, formalismo religioso, não, eu não quero viver de pragmatismo religioso, não, eu quero viver Cristo. Eu quero viver a graça de Cristo, eu quero viver a graça de Cristo no sacrifício que Ele fez na cruz do Calvário pela minha vida, é isso que eu quero viver. Para que um dia na qual
eu conheci Cristo. No começo, onde eu entendi o que Cristo fez na cruz do Calvário, eu entendi. E eu não quero abandonar esse caminho. Eu não quero me desviar desse caminho. Mas o que nos acontece no decorrer da caminhada? O que é que nos acontece? Que tipo de pessoas nós nos envolvemos? Da onde Cristo me tirou? Para que Cristo me tirou da onde eu estava antes? Para eu ser diferente hoje onde eu estou ou para mim ser igual a todo mundo? Sendo que todo mundo é muita, mas muita gente. E eu não sou muita gente, eu sou eu. E você é você precisa entender isso. Quem te seduziu para que você estivesse mal hoje, espiritualmente? Para que você quisesse, no estado de liberdade, voltar a ser escravo? Eu era escravo do pecado. Não conhecia a lei. Deus sabe, Deus perdoa. Na ignorância da incredulidade eu não sabia, não tinha o conhecimento. Mas eu não posso apostatar da fé de forma consciente, uma vez iluminado pela palavra, e recair, na qual é impossível conversão pelo arrependimento. Hebreus capítulo 6. De forma consciente, eu voltar atrás, uma vez que eu fui liberto do pecado, seja o álcool, seja a droga, seja a prostituição, seja a jogatina, seja qualquer outra coisa ilícita, na qual não agrada a Deus, eu era escravo disso. Aí eu adquiro a liberdade com que Cristo me libertou. Aí por livre escolha, eu volto à escravidão, mas não a escravidão propriamente dita do pecado. E pode ser também que alguém volte para o pecado, mas em muitos casos não. A pessoa ela não vive uma liberdade. A liberdade com que Cristo libertou, a pessoa não consegue viver livre. Ela saiu de um estado de escravidão e foi para outro estado de escravidão, não mudou nada. É como ontem nós comemoramos, eu não sei o que tanto tem que comemorar nisso, mas comemoramos a independência do Brasil, como se o Brasil fosse realmente independente. Dinheiro. Você faz alguma coisa sem dinheiro? Não. Então você não é independente. Nenhum de nós somos independentes. Somos escravos porque temos que trabalhar. Porque se não tiver dinheiro não compra nada. Que independência é essa? Pior do que isso. Que independência é essa que eu não tenho liberdade? Liberdade principalmente na religião. Porque onde eu estiver eu tenho que aceitar de forma cega. De forma cega. Tudo que está ali proposto. E aí anula-se aquela palavra do Senhor. Onde há o Espírito de Cristo, há liberdade. Então, onde há escravidão, não há Espírito de Cristo. A menos que seja escravo dele, acorrentado a ele. Porque já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Muitos corriam bem. Aí chega no extremo de Apocalipse capítulo 3. Volte para o primeiro amor. Senão eu vou tirar o teu castiçal do teu lugar. Muitos corriam bem. E muitos, por falta de pensar um pouquinho na vida, não chega a essa conclusão, porque acha que está bem. Acha que está bem, por quê? Porque está seguindo a risca. Não que não seja recomendado que obedeça. Mas obedecer a quem? É melhor o quê? Obedecer a Deus ou obedecer aos homens?
O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Primeiro Deus ou primeiro homem? Primeiro homem ou primeiro Deus? Nós sabemos a resposta. Corria bem, versículo 7. Quem vos impediu para que não obedeçais à verdade? Esta persuasão não vem daquele que vos chamou. Essa persuasão não vem daquele do Espírito Santo que vos chamou. Ou seja, o que ele estava fazendo não é bíblico. Versículo 9. Um pouco de fermento, contaminação, leveda toda a massa. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Confio de vós no Senhor, que nenhuma outra coisa sentireis. Mas aquele que vos inquieta, seja quem for, sofrerá a condenação. Eu, porém, irmãos, se prego ainda a circuncisão, porque eu sou, pois, perseguido, logo o escândalo da cruz está aniquilado. E eu quereria que fossem cortados aqueles que andam inquietando. Porque vós, irmãos, fosse chamado à liberdade? Porque vocês foram chamados à liberdade da lei, para viver uma vida santa. Não useis então a liberdade para dar ocasião à carne. Aqui, irmãos, pelo fato de que eles estão vivendo debaixo da graça, e não pensem que o pecado não terá e não trará as suas devidas e terríveis consequências. Mas serve-vos uns aos outros pelo amor, porque toda a lei se cumpre numa só palavra, nesta: amarás o teu próximo como a ti mesmo. E aqui, irmãos, está aqui. Toda a lei é perfeitamente obedecida. Toda a lei é perfeitamente obedecida quando eu pratico aqui: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Isso pode ser feito, e de fato será feito, se o cristão fizer sempre da cruz de Cristo o objeto da sua fé. Em consequência, o Espírito Santo então nos dará o poder para fazer o que devemos fazer. Você lembra lá de João capítulo 15, versículo 5? Sem mim nada podeis fazer, que o próprio Senhor Jesus Cristo disse. Versículo 15. Se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede, não vos consumais também uns aos outros. Digo, porém, andai em espírito, e não cumprirei as vontades da carne, porque a carne cobiça contra o espírito e o espírito contra a carne. E esses se opõem um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas, se, olha só, versículo 18, mas se sois guiado pelo Espírito Santo, não estais debaixo da lei. Porque as obras da carne são manifestas: são adultério, prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a essa, dos quais, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, os que cometem tais coisas não herdarão o reino do céu. Não herdarão. E aqui eu vou, irmãos, vou aqui grifar aqui um ponto aqui, no versículo 21. Bebedice. Esses dias, irmão, tome muito cuidado com o que você assiste na bendita da internet. Apareceu lá um abençoado, para não falar outra coisa, dizendo que não é pecado beber. Tá bom, se não é pecado beber, não é pecado usar droga. Se não é pecado beber, não é pecado fazer sexo fora do casamento. Se não é pecado beber, eu podia aqui falar muitas coisas. Cuidado, irmãos, cuidado. Não dê crédito a quem diz que Jesus Cristo bebeu vinho. Não dê crédito a essa pessoa, não queira estar nem perto dela. É isso, e eu vou falar de novo. Não esteja perto, não aceite o ensinamento de quem diz que Cristo bebeu. Você acha, irmão?
Pensa comigo. Tá vendo? É por isso que muitas pessoas começaram bem e estão caminhando mal e terminam terrivelmente mal. Sansão começou bem, terminou mal, terrivelmente mal. O propósito de Deus foi cumprido. Foi alcançado o propósito de Deus. Mas ele terminou malzaço. Começou bem. Salomão, o sábio mais burro que existiu na face da terra. Começou bem. Caminhou mal, correu mal. Para que um homem quer 1000 mulheres? Male se dá conta de uma cara que é 1000 mulheres, fora as idolatrias na qual ele desobedeceu a Deus quando Deus disse para ele não se misturar com mulheres estrangeiras. Aí o ser humano é assim, quando você fala para ele não fazer uma coisa, ele vai e faz totalmente diferente do que foi dito para não fazer. Por quê? Porque ele corria bem. Mas quem persuadiu, quem impediu para que ele não obedecesse à verdade? Sansão, nazireu, consagrado ao Senhor. Consagrado ao Senhor, para você estar no lugar de consagrado, é para você andar no lugar de consagrado, é para você se envolver com mulheres merecedoras de um homem consagrado a Deus e não estrangeiras. Corria bem, mas o que aconteceu? Podem acontecer muitas coisas, não só de fora, mas de dentro. O coração enganoso, os pensamentos, os desejos iníquos, as vontades da carne, que faz as pessoas não obedecerem à voz de Deus e obedecer às suas ordens. Corria bem, de repente está mal. De repente está mal. Aí alguém dá crédito a uma mensagem de 30 segundos de alguém endemoniado falar que pode beber. A palavra de Deus, Hebreus 4, diz que Jesus Cristo, meu Senhor pelo menos, o meu Senhor e Salvador da minha alma, da minha vida, ele veio. No princípio era o verbo se fez carne e habitou no nosso meio, na pessoa de Cristo Jesus, nascido da Virgem Maria, concebido pelo Espírito Santo. Ele veio sem pecado, porque ele não veio de relações sexuais. Davi, ele reconheceu isso no Salmo 51, verso 5. Em pecado me concebeu minha mãe, eu gerado sem pecado. Ele veio em pecado, já nasceu pecador, porque veio de uma relação, não que o sexo é pecado, mas ele veio de relações, veio de pecado, do pecado de Adão e Eva, veio da descendência dos seus antigos pais. Mas Cristo Jesus não veio do pecado. Sendo assim, ele não veio de pecado. A palavra de Deus em Hebreus 4 diz que ele veio sem pecado. Ele viveu nessa terra sem pecado nenhum. Porque senão ele não poderia ser o sacrifício. Se Cristo tivesse pecado, ele não poderia ser o Cordeiro de Deus que tirou o pecado de todo mundo e aceita quem quiser. Quem não quiser aceitar, não aceita, e a condenação virá no juízo final. Porque é necessário que todo aquele que crê, confesse com os lábios e crê no coração que ele morreu e ressuscitou ao terceiro dia, e que ele é o Senhor das nossas vidas. É necessário que creia no coração, porque sem fé é impossível agradar a Deus, é preciso ter fé para acreditar nisso. Ele veio sem pecado, viveu sem pecado e voltou para o seu lugar de glória sem pecado nenhum. Agora, cientificamente, comprovadamente, uma pessoa, por mínimo que seja a dose alcoólica, seja de vinho misturado à água, que tem álcool do mesmo jeito, ela tira a sobriedade de qualquer ser humano. Até mesmo animais que ingeriram bebida alcoólica, eles saem do seu estado mental normal e natural e faz coisa que eles não gostariam de fazer, ou até mesmo de forma involuntária. Cristo não pecou. É óbvio, eu tenho que falar isso aqui, eu vou ter que falar, porque para alguns tem que desenhar numa cartolina para entender. Ele veio sem pecado, ele não pecou, nem de forma consciente e nem de forma inconsciente, nem de forma voluntária e nem de forma involuntária. Sendo assim, ele pôde ser um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Ele pôde oferecer um culto racional a Deus. Ele pôde ser o sacrifício. Ele pôde ser o cordeiro perfeito, sem mancha, sem mácula, com todos os ossos inteiros e íntegros. Ele pôde ser o sacrifício perfeito, oferecido a Deus.
como sacrifício pelo meu pecado. Ele pôde tornar-se rei eternamente segundo a ordem de Melquisedeque. Segundo a ordem de Melquisedeque, na qual aniquilou toda a lei, toda a hereditariedade. Ele pôde, segundo a ordem de Melquisedeque, não segundo a ordem de Arão, não segundo a lei de Moisés, porque nada podia impedir o reinado de Cristo Jesus. Por quê? Porque ele veio sem pecado, ele não pecou. Agora você vê uma expressão tão simples que para muitos rasos, preguiçosos mentais e espirituais, o simples fato de falar que e afirmar que Jesus bebeu pode trazer consequências terríveis para a nossa vida espiritual e até mesmo daquelas pessoas que estão começando. Ou alguém acha que eu, como obreiro de casa de recuperação, vou falar para alguém que Cristo Jesus bebeu vinho. Alguém vai falar na sua mente, talvez fraca, falar, se próprio Jesus bebeu, eu posso beber então. É por isso que a gente vê aí na Sexta-feira Santa aí, essas comemorações de dia santo, de dia de santo, dia de São Tanás, dia de sei lá do que, pessoas bebendo vinho. Ah, eu posso beber vinho, vou beber 5 litros de vinho. Sendo que não pode nem uma dose, não pode, é pecado. Nós cristãos proibido. Irmãos, você quer, faça. Mas eu vou dizer, plantou, colheu. Você quer errar, erre sozinho. Não seja um pecador que seduz outro para pecar o pecado que você comete. Peque sozinho. Vá para aquele lugar quente sozinho. Não precisa você levar ninguém junto, não. Me erra também, não me arraste junto, não. Eu, como ministro da palavra, eu tenho que levar o povo para a salvação e não para a perdição. Não pode, é isso a regra, não pode. Não herdarão o reino dos céus. O adúltero não vai para o céu. Olha a direção que a palavra está tomando. Porque era alguém que era liberto, agora está voltando para isso aqui. Foi liberto do adultério e está voltando para o adultério. Que negócio é esse? Porque as obras da carne são manifestas. Adultério, prostituição. Uma vez foi liberto, agora está voltando. Quem foi que seduziu para fazer cometer essas práticas? A impureza. Alguém diz que dentre 4 paredes pode-se tudo. Impureza, lascívia. A irmãozinha ou irmãozinho que vai mais apertado do que tem que pular de cima da laje dentro da roupa. Lascívia, para matar os profetas. Profeta mente fraca. A idolatria não apenas ao santo de gesso, mas a idolatria aos pastores, à liderança. Idolatria não vai para o céu não, pode esquecer que não vai. Feitiçaria, o pecado de rebelião também é comparado ao pecado de feitiçaria. Inimizades, eu não vou com a cara desse irmão não. Eu não vou com a cara desse irmão, ainda mais agora que ele está de bigode, agora que eu não gosto dele mesmo. Porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, inveja, que é pior do que macumba, homicídios. Não é só homicídio que mata o corpo físico, mas homicídio igual a irmãzinha que eu citei aqui, que fala da vida dos outros e mata os outros com a língua. Homicídio, bebedice, que eu já falei aqui também, glutonaria, come mais do que a barriga aguenta, e aí por diante. Nenhuma dessas coisas, irmão, acerca das quais declaro, como já antes vos disse, que quem comete tal coisa não herdarão o reino de Deus. E eu encerro aqui, irmãos, 24 e 25. Porque o 22 aqui é a obrigação de todo cristão. Não vou nem ler aqui porque você tem que conhecer. 24. Os quais são de Cristo. E os que são de Cristo. Os que são de Cristo. Eu te pergunto, você é de Cristo? Você é de Cristo? E os que são de Cristo crucificaram a carne, juntamente com as suas paixões e vontades carnais. Se vivemos em espírito, se vivemos em espírito, andemos também em espírito. Não sejamos
cobiçosos de vanglórias, irritando-nos uns aos outros e invejando-nos uns aos outros. Se vivemos em espírito, andemos também em espírito. Você começou bem? Você está vivo? Você está viva? Ainda dá tempo. De quê? Ainda dá tempo de você voltar para o primeiro amor. Dá tempo. Deixa eu procurar aqui. Glória a Jesus. Que a palavra de Deus diz, irmãos, que enquanto há vida, há esperança. Enquanto há vida, há esperança. Glória a Jesus. Apocalipse capítulo 3. Vamos ver aqui. Vamos começar do 2. É Apocalipse 2 mesmo. Glória a Jesus. A carta direcionada à igreja de Éfeso. Escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso. Isto diz aquele que tem as 7 estrelas na sua mão direita, o qual anda no meio dos 7 castiçais de ouro. E ele diz: conheço as tuas obras, e o teu trabalho, conheço, e a tua paciência, conheço, e que não pode suportar os maus, e provaste aos que dizem ser apóstolos e não são, e tu achaste mentirosos. O Senhor conhece, e sofreste, conheço, e tens paciência, eu sei que você tem paciência, e trabalhaste pelo meu nome, eu sei que você trabalha pelo meu nome, e não te cansaste, eu sei que você não tem cansado. Tenho, porém, lembra lá de Naamã? Homem forte, valoroso, reconhecido, respeitado, capitão do exército da Síria. Você lembra de Naamã? Ele tinha um porém leproso. Versículo 4 de Apocalipse 2. Tenho porém contra ti, apesar pelo zelo deles, tinha um porém, alguma coisa errada. Tenho porém contra ti, qual que é o erro? Que deixaste teu primeiro amor. Deixaste aquele fogo. Deixaste de levar a sério as coisas. Lembra-te, pois, de onde caíste. Lembra-te quem te persuadiu para que não obedecesse à verdade. E se arrepende e pratica as primeiras obras. Ou seja, volta para a cruz do Calvário. Volta para o Evangelho. Volte para o Evangelho. Volte para o Evangelho. Quando não, virei brevemente a ti e tirarei o seu castiçal do seu lugar, se não se arrepender. Versículo 7. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz à igreja. Meu irmão, minha irmã, como é que está a tua caminhada? Irmãos, eu não posso me limitar. Eu estava conversando com a missionária Fátima ontem, vendo a situação das pessoas num geral. E o diabo ele tem colocado muitos problemas na vida do ser humano. E se eu agir pela emoção, eu não vou conseguir pregar a palavra de Deus verdadeira. Eu só vou pregar que a ventania vai passar, que alguém vai consertar o barco, que nunca ninguém conserta esse barco está sempre afundando. Essa tempestade não para, esse vento não para. Este choro dura a noite, dura amanhã e dura outro dia e dura sempre. Eu tenho que pregar essas coisas, por quê? Porque eu estou movido pela emoção, dos problemas, das mazelas humanas. Aí ontem eu cheguei à conclusão que o ser humano, se Deus permitir, não voltar em breve mesmo, no tempo atual, o ser humano vai demorar muito para ser forte e corajoso. O ser humano vai demorar muito para cantar aquele corinho verdadeiramente. Eu quero estar com Cristo
Quando a luta se trava, vai demorar muito o crente cantar esse corinho na posição na qual a letra deduz. Eu quero estar com Cristo quando a luta se travar. Não parece que é isso que vai acontecer, pelo menos não hoje. Por quê? Porque nós não conseguimos a palavra forte da dor de barriga. Porque a grande maioria é leite ainda, é mingauzinho. Muitos não se pode dar alimento forte. Muitos, conforme Hebreus capítulo 5, já era para estar se alimentando de alimento sólido. Mas tem que se alimentar de leite. Muitos que já eram para ser mestre, já era para estar ensinando e tem que ser ensinado ainda e voltar aos primeiros rudimentos da palavra. Por quê? Porque não evolui, não evolui. E a gente fica preso a essa liturgia e preso a esses paradigmas e preso aos pragmatismos, aos resultados imediatos. Ficamos presos a milagres imediatistas. Ficamos presos a fogo, fogo, fogo e poder, poder, poder. Para quê? Só para milagre e cura. Só. E bênção material e prosperidade financeira. Mas quando vem o problema, nós não resistimos ao mal, conforme Hebreus capítulo 6. Nós não conseguimos resistir o dia mal e passando tudo ficar firme. Por quê? Porque muitos de nós não conseguimos nos fortalecer na palavra. Não temos a nossa, muitos de nós não temos, e não é uma palavra acusatória, é um despertamento para nós. Momento em que nós éramos para estar com a nossa casa firmada na rocha. Mas a casa firmada na rocha é através da palavra. O que precisa para construir uma casa, a sapata de uma casa? Cimento de qualidade, pedra, areia, aditivo, concreto forte, fundura, sapatas fortes, profundas, para aguentar a casa. E para nós ficarmos de pé temos que ter raízes. Salmo 92, 12 fala do cedro do Líbano, que cresce 3 anos raízes, para depois ele começar a crescer para cima. Muitos querem crescer muito rapidamente e não tem raiz. Por quê? Porque não está enraizado na rocha, que é Cristo. Não está enraizado na palavra, que é Cristo. É só o melzinho. É só o leite. Não evolui, não fica forte, muito menos corajoso. Tem a sua casa firmada na areia. Começa bem. Começa caminhando bem. Mas caminha mal. Quando não, termina mal. Talvez você não entenda desta forma. Mas é o Espírito Santo de Deus que convence um homem do pecado, da justiça e do juízo. Há quem diga que é o diabo o acusador. Para que o diabo iria me mostrar o pecado que eu estou cometendo para mim me arrepender? O diabo não faz isso. Quem faz isso é o Espírito de Deus. É Ele que me constrange através da palavra, para que eu possa viver a palavra e analisar-me a mim mesmo. Analise-se, pois, o homem a si mesmo. Eu olho para mim, olho para a minha vida de acordo com a palavra e vejo que eu preciso mudar. Se você que conseguiu ouvir, me assistir aqui até agora, nos assistir, eu, o Espírito de Deus, o Espírito de Deus que usa a minha vida, pense na sua vida, minha irmã. Pense na sua vida, meu irmão. As coisas com certeza vão começar a dar certo na tua vida, caso não esteja. E a paz de Deus, que seja todo entendimento, guardará o teu pensamento, teu coração, teu sentimento, em Cristo Jesus, nosso Senhor. Você é livre? Glória a Deus por isso. Mantenha-se livre. Você era livre? Está escravo? Sai da escravidão. É a decisão. Mas talvez você não queira arcar com as consequências humanas de abandonar a escravidão. Então, é uma escolha tua. Tudo tem um preço a se pagar. Tudo tem um preço a se pagar. Mas uma coisa é certa. Você precisa sair da escravidão, qualquer que seja.
Qualquer que seja a escravidão, você precisa sair dela. Amém? Glória a Deus. Que essa palavra, irmãos, ela possa ter um bom proveito na tua vida, assim como ela já teve na minha. Não volte para o jogo da servidão, não volte. Cristo te libertou já, não volte. Não seja escravo. Não volte a ser escravo. Deus, Ele tem o melhor para a tua vida. Depende de você querer. Você quer? Então receba em nome do Senhor Jesus. Esforça-te e tem bom ânimo. Amém? Que Deus te abençoe. Se você puder, erga a tua mão e receba a bênção. Que o grande amor de Deus, a graça do Senhor Jesus, a doce consolação do Espírito Santo esteja convosco, não somente hoje, mas para todos sempre. Amém. Se Deus é por nós, quem será contra nós? E operando Deus, quem pedirá? Que Deus te abençoe, meu irmão. Que Deus te abençoe, minha irmã. Ótimo dia, ótima tarde, ótima noite. Em nome do Senhor Jesus. Que Deus abençoe.